Hoje, especialmente, nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é por que ficamos tristes, se eu não me engano, é esse o tema mesmo, né? Em épocas de festas. Pergunta difícil, né, Antônio? Será que a gente consegue responder? Vamos tentar. Vamos tentar? Então vamos lá. Hoje nosso tema é este daqui, ó. Por que nossos problemas aumentam na época de festas? Olha, por que nossos problemas aumentam na época de festas? É uma pergunta para se pensar, né? Você quer responder agora ou deixar o pessoal refletir? Não, é melhor refletir, né? Mas a pergunta pode ser para melhor reflexão, né? É verdade? Será que os problemas aumentam em época de festa? Mas será que isso acontece mesmo? Acontece? Sabe que antes de conhecer o trabalho do Dr. Norberto Keck, eu não tinha essa percepção. A gente ouvia na TV que eles informavam, aumentou o índice de acidentes de automóvel, né? Então tinha uma noção assim, mas não, parece algo normal, né? Sabe, a gente está tão assim mergulhado nesse mundo patológico que a gente acha normal índice de violência, de suicídio, de desemprego, bebedeira, conflitos, normal. Isso não é nada normal. Então é importante a gente entender por que isso acontece. Então hoje nós vamos trazer aqui uma resposta, pelo menos uma tentativa para que vocês percebam que é possível ter um outro olhar sobre esse tema e perceber por que isso acontece. Então o nosso trabalho é fundamentado especialmente neste livro aqui, nessa autora, né? O livro De Olho na Saúde, escrito pela doutora Cláudia Benhard Souza Pacheco. Ela é vice-presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, cujo presidente é o Dr. Norberto Rocha Kepp, que na verdade todo o nosso trabalho e o da doutora Cláudia é fundamentado na psicanálise integral, ciência desenvolvida pelo Dr. Norberto Rocha Kepp. Especialmente hoje nós vamos fazer uma palestra fundamentada em um livro escrito pela doutora Cláudia, que bebe na fonte do Dr. Kepp e escreve com ele, tá bom? Ela é vice-presidente da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, tá? Então tem muito a nos oferecer e a gente muito a aprender com ela. Então toda esta palestra é fundamentada neste capítulo que eu tirei deste livro que eu apresentei para vocês anteriormente. Quem não leu ainda esse livro, olha, recomendo, Rejane, recomendo a todos vocês que estão presentes, vocês também estão online. Leiam este livro porque é um livro que a doutora Cláudia escreveu, baseada em situações do cotidiano. É um livro muito prático, muito aplicado. Quem lê o livro vai perceber o quanto é comum as questões que estão sendo abordadas ali e são apresentadas também respostas para aquelas situações, tá? Hoje, por acaso, não, mas sobretudo porque estamos entrando nessa fase de festas. Então nós aqui conversamos entre nós e decidimos trazer esse tema. Assim como vamos trazer esse tema da semana que vem, vai ser um tema bonito também. Mas vamos primeiro especular isso daqui. Vamos lá. Então, olha só o tema. Por que nossos problemas aumentam na época de festas? Então já tem aqui um contexto interessante. Essa figura apresenta o que, pessoal? O que vocês percebem na imagem? Vamos lá. Família, confusão. Família, pessoas conversando, conversando, tudo meio junto. Também próximo do outro. E esse cara aqui no cantinho de preto, vocês perceberam ou não? Ele tá em destaque, vocês notaram isso? Olha o tipo que ele tá, olha, todo mundo conversando, sorrindo, e ele acabrunhado, encismemado, isolado, né? Mesmo acompanhado. Mesmo no miolo das pessoas, daquela agitação, fervilhando de pessoas se comunicando e tal, e ele se isolou, né? Então, se blindou. A pessoa está, nesse caso, blindada, né? Sem vibração. Isolada, alienada da realidade, mergulhada em si. Encismado é isso, está mergulhado em si, mas não no sentido de se interiorizar no ser, mas de anular o contato do ser com o mundo externo e consigo mesmo, de consigo verdade mesmo, portanto. É no sentido de ficar alimentando ideias paranoicas, sabe? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou vai acontecer tal coisa, por que será que tem que ser assim? Não sei o que, tem que pagar aquela conta. Desconfiado isso, sempre do bem, né? Desconfiado do bem. Isso. Então, já observe que isso aqui é muito comum acontecer. E tem gente que espera chegar o Natal, essas épocas de festa, para ficar assim entristecido,
mas não é algo consciente. É importante a gente perceber isso. Tá? É inconsciente. A pessoa até desconfia. Por que sempre chega essa época? Eu fico meio triste, dá uma tristezinha, uma coisinha esquisita. Desconfia, mas não sabe o que é. Não sabe o que é. A pessoa acha que é porque tem problema. Lembra de coisas, né? Sim. Que realmente aconteceram. Por exemplo, às vezes, uma festa de Natal assim, tão legal, e você fala, puxa, faz 30 anos que minha avó morreu, que saudade dela. Como é injusto eu ser feliz nesse momento se ela não está aqui. A gente tem um pensamento mais ou menos assim. Então eu não vou ficar feliz, isso é mais justo, né? Que é mais interessante. É interessante que enquanto a pessoa está conosco, a gente não tem essa percepção e nem esse apreço. A gente nem dá atenção para a pessoa enquanto está do lado ali, dela. Né? A hora que você quiser ver, você vê. Ela está lá, como se um dia ela não pudesse estar. Né? Olha, a gente não valoriza as pessoas que estão ao nosso lado, nem as oportunidades que temos e realmente o que temos, sobretudo a própria vida. Então, e essa questão da vida é isso que acontece muito com a gente. A gente está aqui hoje, tem todo mundo, vai ser assim para sempre. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim. Ó, por exemplo, eu sou muito grato a Deus agora por ter meu amigo Antônio aqui. E ter vocês aqui. Vocês sabiam disso? Sim. Que graça que é essa de Deus que a gente recebe? É um evento bonito esse aqui. De ter essa oportunidade de estarmos aqui agora, entenderam? Que maravilha! Se a gente entender o quanto isso assim é sutil e o quanto tem valoroso, né? A gente saberia aproveitar melhor todas as oportunidades da vida, que é um presente de Deus. Vamos lá. Então, as pessoas trabalham o ano todo esperando as festas de fim de ano. Não tem essa expectativa mesmo? Principalmente quando chega o mês de setembro. Começa a chegar setembro. O que a gente fala em setembro? Nossa, como passou rápido esse ano. Não é? Nossa, já estamos em setembro. Não fiz nada. Já estamos em setembro. Não ganhei dinheiro, não viajei. Né? Só problema. Aí a pessoa pensa o quê? Quando chegar o final de ano vai ter alegria, confraternização, principalmente descanso. Descansar. Eu vou descansar. Né? Semana sem fazer nada. Sem fazer nada. Que maravilha, né? É um tempo que esperamos para fazer tudo aquilo que quisemos fazer durante o ano e não fizemos. E o que seria isso? Tá aqui, ó. Sabe, esfregando a mão. O que será que eu vou aprontar nesse final de ano? Parece que tá querendo chutar o balde de alguma coisa. Também que isso, né? O que eu vou aprontar? Chutar o balde da consciência. O que eu vou fazer, né? Como é que vai ser? O que eu vou comprar? Como eu vou me endividar? Onde eu vou enfiar o pé na jaca? Como que eu vou enfiar o pé na jaca? Na casa da avó, da tia. Eu vou passar o Natal na casa de quem? Ano novo. Ano novo. Aí alguns pensam em fazer o quê? Trocar de carro. Trocar de casa. Trocar de cônjuge. Então, calma. A gente vai chegar lá, calma. Se acalme. Não adianta a palestra. Então, vamos lá. Fazer viagens longas, né? Olha só. Cruzeiro é uma delícia. Né? Cruzeiro, né? Eu não posso falar porque eu nunca viajei, mas eu acho que deve ser muito bom viajar de cruzeiro, né? Eu não viajei de cruzeiro. Não? Mas já viajei de barco, né? Barco, né? Barco. Legal. Deve ser bem mais gostoso. Então fazer viagens longas, olha que legal. Ou se passear com a família, né? E família é família mesmo, ó. O rapaz aqui tem um golden, ó. Tem a menininha, a esposa e vai passear com a família, porque os cachorrinhos fazem parte da família, é um ente da família. Vamos lá. Mobiliar a casa, deixar a casa bonita, casa cheirosa, bonita, pintar a casa por dentro, pintar por fora. A pessoa que cuida bem da casa está cuidando do que, Antônio? Do próprio interior, da própria vida. Né? Porque não é aqui que nós habitamos? Sim. Então a pessoa que cuida bem da casa... Está num lugar bonito, num lugar arrumado, é porque ela está proporcionando para o interior dela aquilo que ela põe no entorno dela. Ela convive, né? Isso, então a pessoa só faz fora aquilo que ela faz no seu interior. Então cuidar bem da casa revela que a pessoa cuida bem do seu ser, do seu interior. Bonito isso, né? Então quando a gente estiver varrendo a casa, limpando a casa, pintando a casa, não é só a casa. É a pessoa que está se apropriando do seu interior, valorizando o seu ser, compreende? Por isso que dá uma sensação de bem-estar. Fala. Então ano que vem vamos entrar em forma, começar a malhar, sem perder de vista isso. Então vamos entrar em forma. E é uma necessidade, não é uma questão única, exclusiva de estética, assim, eu ficar forte, bonito para os outros. Não, é saúde, né? É saúde, é para o seu bem-estar, evitar colesterol alto, o que mais? Diabetes, infarto. É só isso? Não, isso contribui muito, né? A pessoa evitar esse tipo de problema. Até porque a questão do exercício,
não é uma coisa só física mesmo, é a questão da disciplina. O fato de você ter uma disciplina ali, correr um pouco, fazer. Isso deixa E a parte biológica também. Deixa a parte psíquica e biológica mais saudável, mais alegre. Movimento, assim, né? Vibração. Isso. Dá um contentamento. E dá uma sensação de bem-estar mesmo, não dá? Depois que faz atividade física? É. Por mais simples que seja, uma caminhada. Qualquer trabalho bom, né? Tem gente que trabalha muito, mas trabalha por salário. E às vezes o salário não dá para pagar o aluguel e pagar tudo. Então a pessoa, peraí, o que é isso? Eu estou trabalhando para quê? Então aí fica uma coisa de exploração, Destoa, que é uma usurpação do valor real do trabalho. Mas o trabalho é uma coisa fundamental para o nosso desenvolvimento e para a nossa alegria. O trabalho é a realização do ser, do trabalho. E nunca a gente deve fazer nada pensando que o outro deve agradecer. A gente tem que pensar assim, estou fazendo isso para Deus. Ou pensando, vão agradecer, vão fazer. Não, esquece isso. Não fazer induzido, mas E- deduzir que se eu faço esse trabalho, eu conquisto referências de importância dos meus talentos, percepções, competências que eu estou desenvolvendo. E aí quando eu for me relacionar, a partir de cada trabalho que eu fizer, eu tenho uma cognição mais expandida, uma melhor percepção Da realidade dos de meus si. talentos e, portanto, também do que está fora. Para lidar com o mundo externo, é preciso ter uma cognição mais elaborada. E se eu sou uma pessoa que nega muito o ato, aí eu só faço isso porque eu ganhar tanto. Ah, eu não ganhei para isso, eu não vou fazer. Faço, Então a pessoa corta com o trabalho, ela não se desenvolve, ela não tem nem noção, E ela não se realiza. não se realiza. Falar, por exemplo, a gente faz esse trabalho aqui totalmente social. Né? E para mim é uma oportunidade de eu ser útil à humanidade. Dar palestras, até porque quantos anos a gente estuda isso? Eu particularmente há 26 anos, o Antônio já tem uns 50 anos que estuda isso aqui, né? 43. 43 anos. Quer dizer, se a gente não fizer isso em prol da humanidade, para que vai servir tudo isso? A gente vai pro caixão e aí, leva isso. É egoísmo, né? Porque tem uma percepção importante pra gente, que é a seguinte: quando a gente vai trabalhar, a gente pensa o seguinte, eu vou gastar minha energia com esse trabalho. Não é, né? Tá tirando alguma coisa de mim. Eu tô dando algo, vai faltar um pedaço de coisa. Então a gente poderia fazer uma pesquisa. Quantas voltas, né, o sol já deu do amanhecer até o anoitecer? Volta no céu, assim. A gente vê ele acordar, ele levanta aqui e vai lá, né? Quantos 1000 anos que tem o sol? Nossa. A gente não sabe, a gente tem uma ideia que são 5.000, 6.000 anos, Sei talvez. lá. E como que não acaba a energia? Como que ele não diminui? Como que não apaga lá esse calor, esse fogo do sol? Porque ele fica no ato dele. E quando você está no seu ato, no seu propósito, a energia que vem não é do mundo material. Ela vem da vontade do Criador. Quer dizer, você vai cumprir essa função para sempre. Ou seja, o ser humano tem energia para trabalhar para sempre. Só que a gente pensa o contrário. Eu vou trabalhar hoje, mas chegar às 6 horas eu não aguento mais. Ai, sextou. Aí sexta-feira, pé na jaca. Aí chega o final de semana, tá todo mundo de ressaca, ninguém tem ânimo para nada, comeu tudo. Depressivo no domingo. Ressaca, no domingo aquela coisa. Vamos lá. Então, se você não entra no trabalho, não tem uma visão de trabalho acima da questão de salário, de dinheiro, você não se desenvolve, porque a energia vem do trabalho. Tanto que se a gente não vai fazer alguma coisa, deixa para depois, Fica entra em sem férias, energia. fica sem energia. Então, energia é ação. Trabalho é ação. Ação boa, bela e verdadeira. Vamos lá, Antônio. Então, entretanto, vocês já notaram que é num período de festa que as coisas negativas acontecem? É, né, pessoal? Ai, como assim, né? Vamos ver? Por exemplo, olha só. Foi feito um levantamento da corporação, né, que mostra o seguinte, que apenas entre os dias 29 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024 aconteceram quantos acidentes? 125 acidentes. 725, é. Também estão nos registros 193 acidentes considerados graves e 55 mortes. Esse é um exemplo, né? Vocês viram? Não é muita coisa? Né? Apesar que a gente está falando de Brasil, né? Quantos milhões, mas se você pensar em um curto espaço de tempo, as pessoas se matam, morrem, vai dirigindo, justamente nessa época aqui, ó. Então há um maior índice de acidentes de carro. O que mais?
Depois, porque a violência também cresce, causando 40 mortes por homicídio só na noite de Réveillon na cidade paulistana. Só aqui em São Paulo. Só aqui. Olha, no Réveillon. Entenderam? Brigas, né? As pessoas poderiam estar confraternizando. O vizinho acha ruim porque deixou o carro na porta, começa o negócio, a gente nem percebe direito quando começa. Mas termina. Também. É verdade. Nossa, muita coisa, né? Sim. Depois, por que as pessoas adoecem, são hospitalizadas com as mais diversas formas de doenças, complicações gastrointestinais, crise de hipertensão e outras doenças cardíacas, insolação, suicídios, crises de depressão? Vocês notam, né? A pessoa chega à época de festa, fulano já começa a ficar trêmulo, começa a ficar esbranqueado, esbranquecido, com os lábios roxos, desmaiando, né? Passa mal, baixou a pressão, outro subiu. Aí a família toda tem que correr para o hospital com a pessoa na véspera do Natal, na véspera do Ano Novo. Uma ansiedade terrível. Começa a ter insônia. O que está acontecendo? Eu não sei, estou ficando esquisito. E o frenesi de comprar. Tem que comprar. Conseguir, né? É, isso, né? Olha, hoje... Mas tem gente também que decide, olha lá, ó, se isolar, todo mundo está confraternizando, comemorando, e alguém triste, chateado, de lado, chamando atenção com a tristeza, macambúzio, né, André? Encismado, né? Vítima, se vitimando. Tem que chamar atenção, né? Então, por que num tempo de paz, de amor, de usufruição da beleza, é que os seres humanos mais sofrem? Por quê, hein, pessoal? E agora, esse exato momento que é uma festa, a vida, a pessoa não aceita. Percebe? Que é tudo uma questão de rejeição ao que é bom, belo e verdadeiro. Uma pessoa entra em férias, vai viajar e quebra o pé, por exemplo. A pessoa vai casar, torce o pé. Também, né? Vai viajar, quebra o pé, é verdade. Vamos lá. Por que o ser humano é invejoso? Né? Porque no fundo é uma questão de inveja, né? O que é inveja, né? Inveja, do latim, é invidere. O que significa inveja, doutor Antônio? Inveja é não ver. Não ver Ver o quê? Observe que aqui os dois estão com uma venda nos olhos que os impede, né, de ver a realidade, que é boa, bela e verdadeira. Você fala assim, mas essa bagunça que está aí, isso daí é justamente porque a pessoa não aceitou bem que ela faz isso que está aí agora. A gente não aceita a realidade. Isso. Porque a realidade é boa. Ah, mas essas violências que tem, esse pessoal bêbado, esses motoqueiros com esse negócio arrebentando aí. Então, isso é o que a pessoa faz para distorcer a realidade, para estragar a realidade. Então, inveja é a gente não ver o que tem de bom, para ficar procurando atazanar, estragar, distorcer, deturpar, brecar. Vocês entenderam? Inveja? Inveja não é querer ter o que o outro tem. Isso também é inveja, não é apenas isso. E o que o outro tem é cobiça, não é? Cobiça, mas é uma inveja porque o outro tá feliz, então eu quero tirar a felicidade do outro. Se você quiser ter algo igual, aí trabalha, legal, compra. olha, comprou um carro bom, eu vou comprar um também. É referência, isso é né? referência. Agora tem comprou seu... um carro bom, você não merece, ela tá roubando, é o marido que deu. Aí já a pessoa... ridículo aquele carro, né? Sim, é bonito, mas não é bom para ela. E é interessante perceber que sempre depois dessas crises de inveja vem o mal-estar, vem os prejuízos como consequência. Então é bom a gente perceber, se a gente não está se sentindo bem, o que a gente está rejeitando, o que a gente está atacando, o que a gente está colocando de lado, abandonando o que está nos deixando tristes, compreende? E a gente sempre tenta justificar, colocar culpa, explicar o porquê, nunca assumindo que é uma questão de ataque. E que é uma questão de todo ser humano. Tem um ser humano que não tem inveja. Todos nós temos. É que alguns têm mais ou menos e outros têm mais ou menos também, né? O problema não é ter inveja. É ver que tem inveja. Quem tem inveja e não vê, a inveja domina. Aí a pessoa não consegue ter os resultados bons na vida e acha que é por causa do sistema, acha que é por causa do casamento, acha que é por causa dos filhos, acha que é por causa do trabalho. É também, mas principalmente porque a pessoa se coloca numa situação refém do impacto que vem de fora. Porque o invejoso, ele procura, vai ter alguma analogia aqui, mas o invejoso ele procura algo para prejudicar a vida dele. O invejoso deixa a porta da sala aberta, carpete novo, e aí distrai, aí o cachorro vem e faz a porcaria, aí depois chuta o cachorro. Mas por que deixa a porta aberta? O invejoso procura sócio que vai
bandido para roubar, atacar, né? atacar. Então o invejoso faz essas coisas, depois ele fala, ai, por que fizeram isso comigo? Então ele usa a maldade alheia para não ver a própria maldade. Se eu ando com uma pessoa que é mais doente do que eu, perto dela eu sou um santo, eu sou são. Compreende? Agora, se a gente se comparar com o anjo, quem que nós somos? Vocês entenderam? Então, todas as maravilhas que a vida lhe oferece, e por isso estraga a própria existência. Então, o invejoso é isso. Ele dá o contra, né? A criança está lá chorando, esperneando, querendo mamar. Aí a mãe, toda carinhosa, vai e acalenta o bichinho, dá o seio para ele mamar. E ele faz o quê? Morde, as mães chora. sabem disso. A criança morde o seio da mãe. Então, o invejoso, desde pequenininho, ele ataca a fonte que lhe alimenta, a fonte que lhe traz alegria, que lhe traz, que lhe apetece, compreende? Mas isso não é uma coisa consciente. A pessoa vai perceber depois com os resultados. Por exemplo, a mãe já fica meio cismada, já não vai dar mais o peito para ele mamar. Ele já vai perdendo o contato com a fonte. É assim a vida, a gente vai atacando tanto a fonte que a gente tem da vida, que a gente, não é que a fonte deixou de existir, é a gente que atacou tanto, estragou tanto, que deixa de se apropriar desse bem que está à nossa disposição. Que através da consciência que a gente ataca e coloca à venda, que a gente vai perceber as coisas boas que a gente pode usufruir, que tem dentro da gente, e que tem na vida também. Mas eu colocando à venda eu não percebo a consciência. Aí eu fico só remoendo os problemas, os sintomas, as causas fatais, e não verifico as causas reais. Isso, uma censura. E a sociedade é muito censurada. Tanto que a gente escolhe líderes de esquerda, de direita, de qualquer um, para censurar. Então a gente tem a hora assim que a gente fica no desespero. Puxa, tinha que entrar um ditador para matar todos esses bandidos, para resolver tudo. Então a gente começa a adorar uma ditadura, que é a violência, tudo na marra. E a gente não consegue resolver as coisas pela consciência que a gente nega, e aí fica desejando alguém que tire esse sintoma, que a gente está identificado, porque a gente que cria uma sociedade assim, violenta, fora da... distorcida, né? Então, a gente tem que levar em consideração o seguinte: é importante ressaltar que o ser humano tem dentro de si tudo o que precisa para ser feliz. Então, a alegria, o bem-estar, a realização já está aqui dentro. Se a gente aceitar os nossos talentos, as nossas qualidades, quem nós somos, se a gente ficar na nossa missão, porque nós viemos ao mundo, e a gente realmente se colocar em ação boa, bela, verdadeira, no ato puro, a gente começa a se sentir bem e vai perceber que a gente é pleno já, tem tudo. Você que é pastor, aí, já está me colocando como pastor. você conta um pouco sobre Jó, o que aconteceu com ele. Então, né? Ele não tinha muita coisa, muita riqueza? Tinha, e aí, Antônio? Como é que ele perdeu a riqueza dele e recuperou depois? Como é que foi? Conta pro pessoal. Porque ele confiou em Deus. Apesar de tudo, ele não negou. Então, por que a gente, por mais que seja difícil a situação, a gente acha que já vai dar tudo errado? Por quê? Porque a gente está identificado com o mal. Isso, a gente não tem identificação mais com o nosso ser. E a realidade é o bem. Não é a injustiça, a falta de dinheiro, sim, a tristeza, a violência, a briga, os conflitos familiares. Tudo isso são consequências da inveja. Não é realidade. Então, se a gente fica muito envolvido, a gente não está ajudando a resolver. E também é um prazer que a gente tem de ficar reclamando, né? É um prazer. Ao invés de ir lá para resolver, colocar-se em ação, convidar o outro para ajudar no processo de resolução, a gente prefere ficar no nosso cantinho reclamando, resmungando, elaborando dentro de si um cenário triste de aquela conversa de acusação, de briga, e falando isso e aquilo para a pessoa, e se enchendo de uma tristeza que corrói a alma, que faz do coração doer, que impede o sono da gente. É um drama, né? É um tango lírico. É um pandemônio mesmo. Porque tem um problema externo, tem um problema na família, tem um problema no governo. Mas se eu não vejo a minha inveja, eu não vou saber lidar com o invejoso do poder, com o invejoso do parente, do casal, filho, pai, do vizinho, e trabalho. Em outras palavras, temos no nosso interior todo depositário de riquezas incomensuráveis que estão adormecidas e muitas vezes abandonadas. Está aí.
Isso ocorre porque no nosso psiquismo é relegado ao último plano, quando na verdade é de primordial importância. Então a vida psíquica, a gente abandona, a gente não quer lidar com essas questões. Nosso interior tem um poder incrível, ou seja, valemos muito mais do que os bens materiais que temos, do que o poder que conseguimos e de todo o sexo e comida que conseguimos usufruir. Tanto é que se a gente não estiver bem, você come e sente sabor? Quando a gente está angustiado, se a gente pode estar comendo um churrasco, bebendo... Nem quer comer, né? Nem quer comer. Não, mas a pessoa come e nem percebe que Nem- comeu uma coisa. ou então... Porque ela não come pra saborear, ela come pra fugir. Isso. Aí ela tá fugindo, ela não tá querendo comer, ela come e nem percebe. Engorda muito, mas tá Sim. insatisfeita. Então, outra coisa, que fosse a questão sexual, nem tem a libido. É. Não tem. Então o problema não é ter, é ser. Se a pessoa não quer ser, ela sofre. Entende? Continuando, portanto, os problemas não começam quando algo vai mal na nossa vida exterior, ou porque trabalhamos demais, ou porque nos falta alguma coisa. Pelo contrário, tudo vai mal quando não reconhecemos o bem que já temos, principalmente o dom da vida. Vale ressaltar que povos do primeiro mundo, que têm todos os meios materiais e sociais para usufruir tudo o que desejam, entretanto, apresentou reações invejosas iguais a dos povos do terceiro mundo. Ou pior. Ou pior, Na fazem Suécia, guerra, por exemplo. No Japão, o índice de suicídio é É muito grande. maior em toda parte do mundo. Países ricos, que não tem ninguém passando necessidade lá. Então, como lidar com isso, né? Boa pergunta, né? Como que a gente lida com isso? A gente já está lidando, vocês perceberam? Que a gente está trazendo essa Fazendo uma consciência. reflexão. A gente percebendo como é a nossa conduta no dia a dia, a gente perceber que a gente prefere azedar do que agradecer. A gente fica buscando justificativas para o nosso mal-estar, para a nossa reclamação, entende? E quando deveria se pôr em ação para resolver, a gente fica acusando o outro do que ele não fez. Então a gente vê vantagem no não fazer do outro, como se o outro tivesse alguma vantagem, enquanto ele se exime das atividades que ele deveria executar na Quer vida. dizer, eu não faço e fico olhando o outro que não fez. Vamos lá. Por meio da interiorização, como é que resolve isso? Por meio da interiorização, que consiste no contato com a própria vida interior. Portanto, interiorizar é ver a problemática dentro de si próprio, né? Si próprio, para encontrar a sanidade. Deus se manifesta ao ser humano por meio do seu interior, do interior do ser humano, como o senhor José estava falando, né? Já está aqui à nossa disposição, é a gente que se afasta dele. Isso. Não dá para se sentir bem se afastando de Deus, da fonte que nos Ficando alimenta. acima de Deus, não preciso de Deus, como que vai dar certo? Não dá, dá ruim. Então, um ser humano bom, equilibrado, saudável, é um ser humano interiorizado. E de certa forma é o que estamos fazendo agora. Cada um aqui deve estar numa breve reflexão e se permitindo ver, de repente, desde a infância até o presente momento, situações do quanto foi invejoso, o quanto atacou a oportunidade de estudar, de agradecer o pai, a mãe, abraçar o amigo, a professora, a avó, o avô, sabe, de ser grato a tudo, de poder ver, de poder comer, de poder ouvir, de poder andar, poder acordar, levantar e trabalhar, voltar, abraçar o amigo, ver o seu cachorrinho, coisas simples, ter gratidão, entende? Começar a ver isso, né? E que isso é bom, a gente ter gratidão, né? E se interiorizar e ver que quanto a gente se afastou disso. Mesmo que tenha tantos problemas, que tem, e é uma patologia já institucional no mundo. Sociedade, né? Mas pra gente poder lidar, a gente precisa ver o que tem de bom, porque senão a gente acha que tudo está perdido. E fica só no problema Fica também. só no problema, aí não vai na solução. Entendeu? Reage. O que existe por si é o bem. É isso que é importante a gente perceber. Se não existisse o bem, a gente já tinha ido, pessoal. O Não bem tem- é maior. Não vocês têm existe o disso. bem e o mal. Existe o bem. O mal, O mal é a distorção, a negação do bem. o ataque, O ataque, a corrupção, a recusa. recusa. Então, o que é importante a gente pensar? Por isso temos que tratar nossa vida psíquica como se fosse um jardim. Como é que se trata de um jardim? Cuidando para tirar a sujeira, as Erva erva daninha, daninha, o né? que mais? A gente tem que colocar Regando. regando, o que mais? Adubo, plantando. É, conversando também, Conversando, agradecendo.
poder ver aquela beleza. Apreciando a beleza das plantinhas, colocando água, regando. As folhinhas velhas. Sim. E se fizer de conta que não tem erva daninha, no meu jardim não nasce erva daninha. Aí toma conta. Aí a erva daninha toma conta e sufoca a beleza, que sufoca a plantinha verdadeira, real, certo? Porque a beleza tá lá brotando dentro de você e você não cuida, quer dizer que você deixa do lado, você não usufrui daquilo. Quer dizer, você está estragando o seu talento, sua alegria, sua bondade. E como é que você vai ter bondade se você não dá bondade para os outros? Você não é bom consigo Você não mesmo, é bom né? consigo mesmo. Então essa analogia de tratar da vida psíquica como se fosse um jardim é bem isso. Toda mazela que a gente vê dentro da gente é como se fosse uma erva daninha que a gente precisa retirar. Precisa ver para retirar. Então para retirar tem que ver. Então só o fato da gente ver e assumir que a gente pisa na bola, que a gente faz isso, já diminui a força dessa coisa. Isso se a gente tem ética, né? Então tem que ter ética, humildade, suportar ver que tem problema, que tem más intenções. Aqui com os meus botões eu tenho que parar e falar, o que eu falei de errado ontem? Ver O que eu fiz assim que eu podia ter evitado, eu acho que eu fui agressivo. Sim. E aí tem essa relação. Ter vergonha de si mesmo nesse sentido, sabe? A gente tem que ter coragem de ver nossos aspectos doentios. E mudar a conduta da gente. que não é boa. O delírio não é não ver. O delírio é ficar vendo algo perfeito, fantasiando como fuga de um problema que tem. Então tem uma intenção ruim com a gente, quando a gente se coloca muito acima de tudo e de todos. Quando a gente é muito narcísico. Fala, tem algum problema? Deixa eu ver se tem, né? Aí se eu for conversar com você, que eu tivemos uma confusão, e você fala, você falou desse jeito, você foi errado. Então, Antônio, Por que eu não posso me abaixar, né? E falar, Agora, poxa, deixa eu refletir. vou ajudar é interessante isso que você falou, porque a gente fala assim, por que você falou desse jeito? Pessoal, esquece o jeito que a pessoa falou, se apropria do que ela falou. Presta atenção no que O falou. que foi que ela disse. Isso é mais importante do que o jeito que ela falou. O jeito que ela falou é problema dela. Agora, se você fica envolvido com o jeito que ela falou, é porque aquilo também é seu. Como é que é seu? Então, perceber isso, que além do problema que ele disse pra você, você também tem esse problema de como ele falou. O que é isso, do jeito que ele falou? Ele é muito agressivo. Então, além de você ter o problema que ele falou que você tem, você também tem a agressividade. Compreende? Nossa, tudo isso e um pouco mais. É que a gente não quer falar tudo agora. E quando tem um ambiente de confusão, a confusão começa a se dissipar quando você faz essa reflexão. É verdade. Deixa eu ver o que estão falando de mim. Pô, eu sou autoritário. É. Será que eu sou autoritário? Sim. Aí você é autoritário, sim! Aí você tá gritando comigo, ela tá sendo autoritária. Também. Se eu gritar de volta, eu vou estar realmente sendo autoritário dizendo que não. Então, se eu percebo que eu sou, eu já desarmo, porque a pessoa, você é autoritário! Eu sou autoritário. Você tem razão. Você é autoritário, eu tô falando! Eu sei, eu sou autoritário. Então, não vai brigar comigo? Não, você também eu entendo, a gente é. Aí acabou a briga. Pessoal, a palestra de hoje quer dizer o seguinte: Natal é interior, é nossa psique interna. A gente tem que fazer o Natal, lembrar da salvação que Cristo veio trazer pra gente. E a salvação está em ver os erros.